Olá, amados, eu sou a missionária Cláudia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Que alegria estar aqui com você. Na verdade, todos os dias estamos juntos aqui no canal Água Viva orando, mas esse momento ele é muito especial. Deus nos deu essa direção de estarmos reunidos na leitura da palavra, e eu quero dizer a você que chegou aqui, seja muito bem-vindo a esse momento tão precioso. Afinal, ler a palavra de Deus com ênfase no campo emocional é algo tremendo. Eu creio que está sendo algo diferente para você. E no último momento, queridos, nós tivemos aqui um vídeo muito especial de leitura. Nós acompanhamos o peso da cruz e a dor da injustiça e como Jesus ele enfrentou isso e o que ele nos ensina. Mas hoje a nossa alma, ela vai celebrar, tá? Nós vamos ler os capítulos finais. Olha só que bênção. Chegamos ao final do Evangelho de João. Vamos fazer a leitura dos capítulos 20 e 21. E nós vamos ver juntos a história sobre a morte, principalmente como Jesus lida com aqueles que falharam com ele. Então a gente vai aprender aqui muita coisa com o nosso mestre, tá? Então, se você chegou aqui, sente que você errou demais e que não tem mais volta para algumas coisas na sua vida, essa leitura, esse vídeo, esse momento foi feito para você. Lembrando, queridos, que eu faço uso sempre da leitura na versão da Bíblia NVI. E se você deseja adquirir uma Bíblia nessa versão, tem link aí na tela do vídeo e também aqui no comentário fixado, tá bom? E antes, é claro, da gente começar a nossa leitura, eu quero pedir a você, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Alguém hoje pode estar vivendo, né, sobre esse peso da culpa por um erro do passado. E quando você deixa o seu like, compartilha, você coopera para que haja ressurreição de esperança também na vida de outra pessoa, tá bom? Nós estamos aqui reunidos nessa missão que é o canal Água Viva, também fazendo o ID do Senhor. Então compartilhe e seja um missionário junto comigo. Vamos então começar a nossa leitura que está maravilhosa? João capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam mais, o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. E disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos
A portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhe perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: Lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor? Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus estava lhe perguntando pela 3ª vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem,
Vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinava para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a este? E respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amados, que desfecho glorioso, não é verdade? O Evangelho de João, ele termina nos mostrando exatamente que o amor de Jesus é mais forte que a morte. Eu amo essa frase, o amor de Jesus é mais forte que a morte. Ele é muito mais profundo que os nossos erros. E hoje nós vamos extrair aqui lições de cura da alma, coisas muito preciosas que está aqui no finalzinho do Evangelho de João. E a primeira lição é a cura da incredulidade, queridos, e do medo. Isso está presente aqui no capítulo 20. Nós podemos perceber, né, que os discípulos eles estavam trancados e estavam por quê? Com medo. Mas Jesus aparece no meio dessa situação, no meio deles. E Jesus diz assim: paz seja com vocês. E depois, queridos, Jesus, ele lida ali com Tomé também, que precisava naquele momento ver para crer. E nós aprendemos aqui muito com isso. O medo e a dúvida, queridos, são prisões emocionais, entende? Que acabam nos trancando em quartos escuros da nossa alma. E Jesus, ele não entra pela porta. A Bíblia mostra que ele atravessa as paredes. Ele faz isso conosco, atravessando paredes da nossa resistência. Tudo isso, queridos, para nos dar paz. Ele não repreendeu Tomé, inclusive com raiva, mas ele ofereceu cura. Ele trouxe bálsamo para ele e ensinou sobre fé. Cura interior, amados, é a gente entender que Jesus, ele não se afasta quando nós estamos com dúvida por dentro. Na verdade, ele se aproxima e ele faz isso para te dar provas do amor dele. E quantas vezes ele não já fez? Pensa aí nesse momento. Então hoje, você que está aqui lendo a palavra, deixe Cristo atravessar as paredes do medo, da inquietação no seu interior. Tem coisas novas para acontecer na tua história. Ponto 2 importante, a restauração após um erro. Aqui no capítulo 21, fala sobre Pedro. Pedro tinha negado Jesus e voltado a pescar, sentindo-se talvez, queridos, um fracasso, voltando para as coisas antigas. Mas Jesus, ele prepara um café da manhã na praia. Olha só que lindo. E pergunta 3 vezes a Pedro. Eu me empolgo muito quando eu leio isso. Pedro, você me ama? E queridos, nós aprendemos muito aqui com o comportamento de Jesus. Jesus, ele perguntou 3 vezes. Não foi algo aleatório, mas foi para curar as 3 negações de Pedro. Ele não perguntou assim: por que você me traiu? Como naturalmente nós fazemos, não é? Mas ele focou no amor. E muitas vezes, queridos, o trauma, sabe, do nosso próprio erro, ele nos faz querer voltar para a vida velha, para a rede de pesca, para as coisas antigas, coisas essas que Jesus já nos removeu. Mas Jesus, ele te chama de volta para o teu propósito hoje. E você precisa aceitar no teu emocional. A cura do teu emocional é você aceitar que o erro, aquilo que você errou, não anulou o seu chamado. E se você ama Jesus, ele te restaura completamente. Assim como ele fez com Pedro, ele diz a você hoje: cuida, apacenta as minhas ovelhas.
Sabe, queridos, o nosso passado não impede o nosso futuro com Jesus. Então abrace o propósito, não volte para as coisas passadas, não volte para o Egito emocional. Amém? Terceiro ponto que aprendemos hoje: fim da comparação. Isso também no capítulo 21. O interessante é que o mesmo Pedro restaurado, ele pergunta sobre o destino de João. E Jesus dá uma resposta a ele, diz: o que importa a você? Quanto a você, segue-me. Uau, queridos, como a gente aprende aqui com o comportamento de Cristo. É por isso que é tão essencial a gente ler a palavra com esses olhos. Grande parte da nossa ansiedade emocional vem, sabe de quê? De olharmos para a vida dos outros. E seja sincero, é verdade. A gente olha e se pergunta assim: por que que o caminho deles parece mais fácil? Ou para ele é mais descomplicado, é diferente? Mas Jesus, ele é bem direto quando a gente fica com o coração assim. Ele mostra que a gente precisa focar no nosso caminho com ele. E a cura da nossa alma, queridos, passa pelo fim da comparação. O seu processo é único porque você foi criado de uma forma única. O que Jesus faz com o outro é plano dele. O que ele faz com você é tipo um amor personalizado. Então abrace isso para sua vida. Cure o seu emocional entendendo que você é único, que você é preciosa. Apenas siga Jesus. Amém? Entenda que Cristo ressuscitou para que a sua esperança ela também ressuscite hoje e sempre. O erro, queridos, ele não é o fim da nossa trajetória. Então não pare porque você errou. Com Jesus, ele muda os cenários, ele faz um novo começo, ele faz uma coisa diferente na nossa história. E o Senhor, inclusive, nesse momento, te faz uma pergunta importante, hoje, diante daquilo que lemos. Preste atenção no que ele quer te perguntar. Qual erro ou falha do passado que ainda te faz se sentir inferior ou que você se sente com incapacidade? Que situação hoje você identifica e decide entregar para ser curado pelo amor de Cristo? Pensa sobre isso, tá? Aproveita, experimenta declarar pela fé, você que recebeu essa mensagem, e de todo o coração ao Senhor, aí nos comentários assim: Jesus ressuscitou e me restaurou. Perceba essa declaração no teu coração, tá bom? E creia que você não é mais definido pelos seus erros. A cruz resolveu os nossos problemas. O amor de Jesus, ele nos chama de volta e a gente precisa se apegar a esse lugar da restauração. Amém? Queridos, eu estou muito feliz com esse momento. Nós encerramos aqui o Evangelho de João, tá? E eu quero saber o que você está achando desse momento aqui comigo de leitura. Me conta nos comentários o que Deus tem feito no teu coração através dessa leitura direcionada para o campo da alma. Eu quero saber, tá bom? Tem sido uma bênção muito grande para a minha vida estar aqui nesse desafio. Eu falo desafio porque colocar, né, um momento a mais aqui no canal é desafiador, mas tem sido bênção para a minha vida. Eu também estou sendo muito edificada em vir aqui ler a palavra de Deus com vocês e mais uma vez trazer a memória, reforçar a mente, o que gera força, o que gera esperança, tá bom? Mas nós não paramos por aqui. Nós vamos seguir pelo Novo Testamento e a direção ela vai vir do Senhor quanto à sequência dos livros, tá bom? E no próximo episódio, já vou deixar aqui o que a gente vai começar a ler. Nós vamos iniciar o livro maravilhoso de Atos dos Apóstolos. A gente vai ser encorajado a se movimentar também, tá? Nós vamos ver, queridos, como o Espírito Santo, ele desce para dar poder emocional e espiritual para que a igreja do Senhor, que somos nós, avance. Amém? Então, prepara o teu coração. O livro de Atos é um livro de trabalhar o emocional, mas é um livro de movimento. E eu quero, claro, deixar um recado importante aqui para você que deseja se aprofundar, ter um acompanhamento mais profundo, aprender a governar melhor as suas emoções e tudo isso através da palavra de Deus. Então não perca mais tempo, venha fazer parte da comunidade Vida Devocional, tá? É uma escola online com a missionária Cláudia que tem uma missão, um foco. Qual o foco? O campo emocional, tá? Então nós temos 2 aulas semanais, já tem
muito conteúdo lá dentro da plataforma da escola. Então, hoje você entrando, tem muita coisa para você acompanhar. Tem módulo de vida devocional, tem módulo sobre o Espírito Santo, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Tem uma escola de cura da alma, tem uma escola de oração e jejum com todos os tipos de oração e também falando um pouco sobre jejum. Nós estamos agora indo também, agora quando eu publiquei esse vídeo, para um módulo daqui a pouco sobre libertação. Então venha estudar, venha se preparar não somente para você trabalhar a sua vida individual, na presença de Deus, tendo disciplina, mas também para você se preparar para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu falei para vocês que a gente vai começar a ler Atos, né? E Atos coloca a gente em movimento. Então, se coloque nesse lugar também de se preparar na palavra. Deus, ele quer usar grandemente a sua vida, tá bom? Lembrando que eu tô aqui todos os dias também no Devocional do Refrigério, orando com você, no nosso momento de gratidão da noite. E entra na comunidade Vida Devocional antes que eu esqueça. O link tá aqui no comentário fixado, tá bom? Acompanhe os conteúdos por aqui e eu também quero te convidar a você me seguir lá no Instagram, @CláudiaRefrigério. Um forte abraço, a gente se encontra por aqui todos os dias desenvolvendo a nossa vida devocional e um emocional forte à luz da palavra de Deus.